Olá, 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 olá! Hoje não é dia de live, mas essa semana tá tendo mudanças aqui e eu vou começar com esse formato de vídeo aqui, que é um vídeo relâmpago, tá? Muita gente me pediu, eu perguntei nos stories, muita gente me pediu para gravar um vídeo diferenciando dispneia cardíaca de respiratória, né? E eu disse que gravaria um vídeo, se muita gente quisesse, então aqui estou eu. Depois vai ficar salvo, tá? Lá na parte de vídeos do Instagram. Então, boa noite para todo mundo. É uma mini live inesperada, mas eu tô aqui para te explicar como diferenciar, como entender melhor se a dispneia veio do coração ou veio do pulmão. Primeiro de tudo, é importante lembrar que o corpo é uma máquina, ele funciona com tudo junto, tá? Se tirar uma peça, vai funcionar mais devagar, vai ter problemas, assim como qualquer máquina, por exemplo, um carro, uma moto. Sabendo disso, o coração e o pulmão, eles funcionam mais juntinhos ainda. Então, geralmente, quando uma pessoa tem algum problema pulmonar, o coração também sofre. Da mesma forma, quando uma pessoa tem um problema cardíaco, o pulmão também sofre, tá? Sabendo disso, a gente precisa pensar que alguns fatores de risco, como por exemplo o tabagismo, né, pessoas que fumam, o tabagismo é um fator de risco comum para doença pulmonar e cardíaca. Então, se o seu paciente foi te procurar porque ele fuma e ele está com falta de ar, você precisa obrigatoriamente lembrar que ele pode ter uma pneumopatia, mas provavelmente também tem uma cardiopatia, provavelmente também tem uma vasculopatia. Então, o tabagismo, por exemplo, acomete múltiplos órgãos e sistemas, assim como o diabetes, tá? Então, por isso que não dá certo você pensar fragmentado, ali na caixinha. Quem vê um pedacinho não sabe da história. Tem que ver o inteiro, ok? Geralmente é uma coisa só a causa do problema, ok? Beleza. Então, a situação mais comum que existe é paciente que fuma, obeso, chega no pronto-socorro com falta de ar. Como é que eu vou saber se aquilo é predominantemente do pulmão ou do coração? O que será que está piorando ele ali na hora? Bom, primeiro você tem que descartar as coisas que matam. Lembra? A gente falou isso na live de dor torácica. Então, primeiro você vai descartar ali as coisas que matam imediatamente, porque dor torácica e dispneia também andam junto. Então, só de ter uma dispneia, isso pode ser um sinal de TEP, pode ser um equivalente isquêmico. Então, você precisa jurar que não é, por exemplo, um infarto, um TEP, uma dissecção de aorta, tá? Ok, passamos dessa fase, paciente estável, não é dissecção de aorta, não é TEP, não é infarto. O que você vai observar? Você vai observar a predominância dos sintomas, para ver principalmente se está sobrando água, ok? Pulmão não faz sobrar água. Independente do grau da doença pulmonar, pulmão nunca dá excesso de líquido, nunca dá congestão, nunca dá edema, anasarca, derrame pleural ou pulmão sozinho. Então, o paciente pode ter uma DPOC horrível, usar oxigênio horrível, que isso não vai fazer ele ficar congesto. Nunca, ok? Então, bater o olho, como é que é o jeito mais fácil de diferenciar se aquilo agudo ali é cardíaco ou é pulmonar? Água. Só existem duas coisas que vão fazer acumular água num paciente: rim ou coração, tá? O fígado pode dar problema? Pode acumular água? Pode, mas aí o paciente vai ser bem consumido, ictérico, outros problemas. Então, agudamente, o que vai fazer acumular água é problema de coração ou problema de rim. Se você conversa ali rapidamente com o paciente e ele tem sinais de congestão,
que são edema de membro inferior, então a perna está inchada, você vai lá, olha o pezinho, olha a panturrilha, aperta, né? Vê se tem cacifo positivo, ou no estado de São Paulo o nome disso é Godê. Vê até onde está inchado. Olha, edema palpebral, principalmente aqui, ó, pálpebra inferior, tá? Isso é sinal de edema. Olha a mão, olha o braço. Pergunta se as roupas estão ficando mais apertadas, se o sapato já não está cabendo, porque sim, às vezes os pacientes eles estão tão inchados que não vai de sapato, vai descalço para o pronto-socorro. E aí você olha, tá aquele pé pãozinho. Se você olhou, o paciente está inchado, é coração. Fim, acabou. Fim da live, tá? Não tem dúvida em achar edema num paciente. Não tem. Quando está congesto, isso significa que o coração não está dando conta. A bomba não está dando conta de impulsionar o sangue. E aí é como se você fosse enchendo ali o seu copo de água, deixasse a torneira aberta e não tem nada para vazar. Aquilo vai enchendo e blá, 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 blá. Transborda, ou como diz no capixabês, esburra. E aí a água esburra para tudo quanto é lado. E aí o paciente, óbvio, por uma questão gravitacional, porque o pé fica no chão, o paciente incha primeiro o pé, a perna, e aí em locais que acumulam, né? Então barriga, parte inferior, pleura, e vai acumulando. É assim. Prof, entendi. Então se tiver inchado é coração. Sim. Ah, mas aí eu desinchei, ele continua com falta de ar, então talvez ele tenha um outro problema. Mas a causa imediata que fez ele chegar no pronto-socorro, ou nas minhas consultas, que sou pneumo, dispneia, tá inchada a perna? Pode ter certeza, tem água no intestício pulmonar, tá? O paciente não precisa ter derrame pleural para estar congesto. Aí já é uma congestão bem avançada. Por quê? Porque o pulmão é uma esponja, minha gente. Ele foi feito para ter ar. Então pensa na sua esponjinha lá de lavar roupa em casa, de lavar louça. Ela é sequinha. Se você molhar ela um pouquinho, ela não vai ficar escorrendo, né? Você não vai ver ela esburrando água. Mas a água vai ficar ali, na esponjinha. Quanto mais você molha, vai ter uma hora que vai esburrar, que ela não vai ter mais aquela capacidade de absorção, de reter ali dentro. E aí ela vai molhar tudo. Então o pulmão, primeiro, ele faz o edema local ali do intestício, da parede brônquica. E depois, se continuar aquela situação, né, de sobrecarga volêmica, aí sim vai esburrar para tudo. Então, com certeza, um paciente que tem derrame pleural por congestão, que está inchado em todos os lugares, ele também vai ter edema intersticial, no parênquima pulmonar. E óbvio, vai ter água dentro do alvéolo, vai ter água na parede brônquica, e isso vai fazer com que o ar entre de forma mais dificultosa e que a troca gasosa também seja mais dificultosa. E aí o paciente vai ter falta de ar. Esse paciente precisa de broncodilatador? Não! Ele precisa de uma torcida para sair a água. Então ele precisa de diurético, tá? Diferentemente de um paciente que chega com queixa de falta de ar intensa no pronto-socorro, que você olha para ele tá seco, não tem pé de elefante, não tá inchado, não tá com sinal de congestão, né? Que você olha pra cara dele assim, ele tá sequinho, bem perfundido, deve ser pulmonar. Aí você vai fazer a ausculta respiratória dele, a saturação, claro, e pesquisar se tem alguma alteração na ausculta respiratória. Aí você vai olhar dentro do pulmão, né? Com raio-x, com uma tomografia, com o que for possível, para ver se aquilo que você ouviu é compatível no seu exame de imagem, depois que o paciente já estiver estabilizado. Então, se olhou, o paciente está úmido, está cheio, igual um caminhão-pipa, está encharcado, coração. Não está encharcado, não está com inchaço na perna, o pé é batata, minha gente. Não está inchado o pé, deve ser pulmão.
Aí pode ser broncoespasmo, insuficiência respiratória, TEP, DPOC exacerbado, crise de asma, tá? Não necessariamente a pessoa vai chegar sibilando com falta de ar, porque ela pode não ter broncoespasmo, ela pode já ter outro problema pulmonar, por exemplo, uma sequela de tuberculose que destruiu o pulmão inteiro, e aí ela infectou, piorou a troca gasosa e ela vai chegar com falta de ar, tá? Então, pneumonia pode dar falta de ar, TEP pode dar falta de ar, ansiedade pode dar falta de ar. Então, assim, principal para diferenciar coração de pulmão é a clínica. Não vai existir nada na medicina que supere o seu poder de observação. Se você não souber o que você está procurando, você nunca vai reconhecer o que você encontrar. Todas as respostas que você precisa estão no paciente. E a maioria visível assim, ó, com os seus olhos. Então, saiba o que você está procurando para você conseguir reconhecer quando aquilo passar na sua frente, tá? Prof, mas de exame, existe um exame específico chamado BNP, que é caro, ok? É bem caro. E que se você tem dúvidas, caso o paciente não esteja muito congesto, já tem uma história de um DPOC com hipoxemia grave, tá ali meio ruim, você quer saber para onde atacar primeiro, o BNP, ele te ajuda a dar essa resposta, porque ele vai identificar a dilatação de vaso. Então, se o paciente estiver com muita água sobrando, hipervolêmico, o vaso vai estar dilatado e o BNP vai vir bem alto. Então, também recebo muitos pacientes, recebia, né, porque não é em todo lugar que faz BNP, paciente que vem com um BNP lá nas alturas, 10 mil de BNP, e o cardio às vezes manda falando que a falta de ar é do pulmão. Não é. BNP alto, a falta de ar é por excesso de líquido, ok? Mas nada jamais vai superar o seu olhar. É isso que você precisa entender. Entender, não é decorar, é olhar e falar, entendi, é isso que você precisa. É alguém que te olhe no olho e fala, Cristo, olha o pé da pessoa. Sério que não está sobrando água? É bom senso, é percepção, é treinamento, tá? É assim que a gente faz as coisas na medicina real do dia a dia que não está na sua apostilinha. Curtiu? Se esse vídeo foi bom para você, deixa um like. O vídeo vai estar disponível integralmente para sempre. E aproveita e manda esse super vídeo para alguém que também precisa aprender de uma vez por todas como diferenciar a dispneia do coração e do pulmão, certo? Muitas novidades essa semana, hein? Não perde as dicas aqui, combinado? Tchau, gente. Boa noite para vocês.